diante da Tua presença neste momento, ao iniciar este trabalho aqui, Senhor, nesta noite. Senhor Jesus, com a Tua mão poderosa, venha abençoar a cada um dos Teus filhos e as Tuas filhas que aqui estão. Senhor, derrama a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Senhor Jesus. Usa também o Teu servo, nosso pastor, que vai aqui nesta noite ministrar a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, de uma maneira maravilhosa, que o Teu Espírito Santo opera milagres e maravilhas no meio do Teu povo, cura os que estão doentes, repreende as enfermidades, Senhor. Jesus opera nesta noite nas nossas vidas, Senhor Jesus. Oh, por tudo isto nós louvamos a Ti, nós te agradecemos todas essas bênçãos para o Teu grande nome que vive e que reina para todos sempre. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Adoremos a Deus, irmãos. Um pendão real 46. Cante com toda a força da sua alma, irmão, enquanto podemos. Pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo o defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Esformados já os negros batalhões do grande usurpador, declarai vós hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem anseio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem para dar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Ainda, irmãos, o número 108, nosso companheiro pastor Josias, 108, o pelejar por Jesus. Saúdo-vos com a doce paz de Cristo Jesus.
prosseguindo nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor, vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes para Jesus olhai, pela fé sempre se lutai, ao inimigo ó combatei, o evangelho anunciai. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é para ti e mim o caminho, a luz verás, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Amém. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, vamos colocar-nos em pé neste momento. Nós precisamos ganhar tempo, agilizar e adiantar nosso trabalho. Vamos convidar para vir até aqui o pastor João Maria de França, lá de Natal, para fazer a leitura do nosso tema oficial. Nosso companheiro veio lá do Rio Grande do Norte para participar dessa escola bíblica de obreiros. Vou fazer a leitura oficial, que está ali em 1 Coríntios 4:1, se quiser ler mais alguns pode ler, e em seguida orar ao Senhor nosso Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Abramos nossas Bíblias em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo escrita a Coríntios, no capítulo 4, eu estou manuseando a nova versão internacional, a NVI, e vamos ler então a palavra do Senhor. Tem como epígrafe Apóstolos de Cristo. Portanto, que todos nós considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora
em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Amém. Oremos agradecendo a Deus por esta palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti. Somos gratos, meu Deus, por esta palavra, Senhor. Ah, Pai, que esta palavra encontre lugar para habitar em nossos corações nesta noite. Ah, Senhor, que esta palavra, Senhor, proporcione em nosso viver mudanças. Senhor, meu Deus amado, que a terceira pessoa da Trindade Santa, que o Teu Espírito Santo permaneça conosco nesta sexta EBO, com muito poder, com muita autoridade, para que o Teu rebanho, Senhor, para que o Teu ministério, Senhor, continue crescendo na graça e no conhecimento. Espírito Santo, se faz presente nesta noite, trabalha em cada coração e em cada mente, Pai, de uma maneira sobrenatural, para que, Senhor, o ministrante da Tua palavra nesta noite, Senhor, seja usado, Senhor, de uma maneira sobrenatural, como canais dos altos céus, e para que os ouvintes, Senhor, desta escola nesta noite, recebam e entendam, compreendam, guardem e pratiquem a Tua palavra. É em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, podem permanecer em pé um pouquinho. Nós vamos receber o nosso pregador, pastor Felizardo, que está entre nós já hoje para trazer a mensagem de Deus para nós. Inclusive, nosso irmão tem vários livros escritos e um novo que saiu agora, segundo ele, que jamais tem vendido nesses últimos tempos. Já é o recorde de venda, que certamente ao final da reunião, nosso irmão estará ali vendendo seu material, alguém por ele, não é? Pastor Felizardo já é conhecido nosso, conhecido da igreja, dos obreiros. Vamos dar-lhe um bem-vindo em nome de Jesus, digamos amém, irmãos. Quero lembrar aos irmãos que as irmãs, 10:09, mais ou menos, as irmãs já tomam seus lugares ali para cantar um hino ao final, quando estaremos contribuindo com nossos dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Amanhã, pela manhã, os irmãos, 9 horas da manhã, estaremos aqui reunidos, toda a igreja, todo o ministério. Teremos a cooperação do pastor Manuel Silva, da cidade de Guariba, pastor presidente ali daquele setor de Guariba, São Paulo, perto de Ribeirão Preto. Pastor Manuel Silva é pouco conhecido aqui, mas já veio umas 2, 3 vezes nos visitar, e foi meu vice-presidente durante todos os anos que passei ali em Jaboticabal, durante 13 anos e pouco, ele esteve conosco, cooperando, e está lá até hoje, já há 20 anos naquela cidade. E Deus tem aprovado, é um grande servo de Deus. Vem com uma caravana, me parece que vem com uns 15 obreiros lá de Guariba, para cá. E teremos a consagração de obreiros também amanhã pela manhã. Então, teremos uma grande festa amanhã, 9 horas da manhã começaremos, e depois às 18 horas é a conclusão. 18 horas precisamos que os nossos obreiros também estejam aqui, apesar de já termos cultos normal em todas as nossas congregações. Gostaria de ver os obreiros aqui. Claro que alguém tem que ficar na congregação cuidando das ovelhas, mas a maioria pode vir. E estaremos juntos fazendo a conclusão desta festa, dessa escola bíblica, que começou domingo e terminará amanhã, domingo à noite, com a presença do pastor Adilson Rossi, pregando a palavra de Deus.
Portanto, nós guardemos isso no coração e estejamos juntos aqui amanhã, desde a manhã, servindo ao Senhor. Pastor Felizardo. Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Assim como estão, aproveitando, quero repassar o texto que já fora lido, para não fugir dele. 1 Coríntios capítulo 4. Que os homens nos considerem como ministros, em outra versão diz como servos. Eu li uma versão outro dia que diz que nos considere como escravos em Cristo. Vale ressaltar uma coisa, que sempre que se usa a palavra escravo, falando de ministro, não se aplica mais à escravidão plena. Agora somos, não obstante o termo da palavra servo se leva a escravo, mas agora servos, filhos, e não escravos condenados. Por essa visão, Jesus disse: não vos chamo de servo, porque se eu tratar vocês como servo, você não tem acesso à minha casa, não tem acesso aos meus mistérios, não sabe os meus segredos. Vamos mudar esse termo, porque eu vou abrir um novo caminho para vocês servir. Qual? Amigos, porque o amigo, ele recebe confidência. Então agora não somos mais escravos na sua totalidade, mas somos servos, filhos, filhos que servem ou servos que prestam serviço. Amém? Servo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Sentai-vos. Meus amados, louvo a Deus por este momento de estar convosco nesta noite e poder uma vez mais cooperar com o homem de Deus. Louvo a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pastor Levi. O tempo em que agradeço a oportunidade, a confiança em poder ministrar, pela sua vida, o seu ministério, sua família, que o Senhor continue abençoando. Louvo a Deus pela vida do nosso patriarca, pastor Joel, é o nosso patriarca, que o Senhor continue a abençoar a sua vida. E feliz em estar aqui com a igreja do Senhor, quero parabenizar o pastor da igreja, a liderança, os obreiros, a organização por este evento. Acompanhei algumas vezes de longe, em lugares que estava ministrando, e ontem na nossa casa também acompanhamos. Meus amados, vamos aproveitar o tempo. O tema que o pastor escolheu é um tema muito importante para se trazer à mente dos obreiros a responsabilidade que ele tem no desempenho das suas funções. É necessário trazer à mente para que nenhum esqueça dos seus deveres como obreiro, porque as bênçãos ministeriais, elas aparecem dependendo da fidelidade do obreiro no desempenho das suas funções. E o texto em que Paulo escrevia aos irmãos em Coríntio, vale ressaltar que Paulo escreveu esta carta a Coríntio num momento bem crítico da sua vida, e no momento crítico da igreja também em Coríntio. A igreja em Coríntio passava por uma turbulência, abandono de ensino, descrença de doutrina,
abandono dos preceitos bíblicos, das doutrinas, deve-se dizer que a doutrina, os preceitos bíblicos são inegociáveis. São inegociáveis. Não se pode fazer negócio com os preceitos, as doutrinas bíblicas. E a igreja em Corinto passava por um momento em que não confiavam mais na ressurreição do Senhor. E até no momento de celebrar a ceia, o povo entrou por caminhos que estava depondo contra a sua vida espiritual, ao ponto de um grupo de irmãos sair de Corinto, atravessar o mar e chegar em Éfeso, onde estava Paulo, para pedir ajuda para que a igreja não fracassasse, porque estava entrando em coisas heréticas que podia estragar a sua vida espiritual. Daí a necessidade de Paulo escrever a sua primeira carta aos Coríntios, querendo corrigir alguns distúrbios, alguns desvios bíblicos que eles tinham. Mas ele começou escrevendo, e quando chegou nesta parte, ele não só exortava aos irmãos obreiros, como ele próprio se conscientizou de que ele tinha uma responsabilidade e um dever diante da sociedade. A palavra de Paulo para descrever isso está na palavra considerar, que os homens nos considerem. É verdade que para que a sociedade considere o pastor da cidade como homem de Deus, um homem de respeito, um homem, um abnegado servo de Deus, um homem, é preciso ele ter uma conduta ilibada. É preciso ele ter uma postura elegante como servo de Deus. Conta-se que um certo padre, ele estava conversando com o pastor da igreja, da cidade, e era mais assembleano. E aquele pastor, aquele padre tinha um respeito muito grande àquele pastor. E dizia: o senhor é homem de Deus. E em determinado momento, conversando sobre Bíblia, o padre disse que cria numa coisa, e o pastor contestou. Ele disse: mas eu estou certo. Aí o pastor disse: olha aí, veja, uma vaca voando. É mais fácil uma vaca voar. Olha uma voando. E o padre olhou e disse: cadê a vaca voando? Ele disse: não está vendo? Ele disse: não, eu estou procurando. Disse: mas o senhor ainda está procurando? Sim, eu estou procurando, porque de uma vez que um homem de Deus falou, para mim tem que ter veracidade em suas palavras. Para mim, um frustrante é você dizer que ela está voando e ela não está. Eu estou frustrado com você. Por quê? Para que a sociedade considere o ministro, o servo de Deus, como ministro de Cristo, sua postura, sua conduta, sua vida, seu padrão, seu modo de entrar, de sair, seu viver diário, tem que ser moldado na palavra de Deus, para que eles digam: verdadeiramente este homem é um ministro de Cristo. Se não houver essa consideração, é porque eles observaram algo que depõe. Aí Paulo chamava a responsabilidade dele próprio e daqueles que ele estava escrevendo para isto. Vamos entrar no texto, isto é só uma introdução. Considerem ministros de Cristo. Se não houver essa consideração, não funciona, não dá para funcionar. E dispenseiros, aqui Paulo usou três coisas que o pastor, com muita propriedade, com muita sabedoria, escolheu esse tema, que para discorrer está três coisas: ministros, dispenseiros dos mistérios. Dificilmente a gente ouve ensinadores dizer quais são os mistérios de Deus. Creio, ou pelo menos espero, que os que passaram por estes dias tenham explicado quais os mistérios. Porque quando Paulo disse mistérios, considere
guardadores, a versão que o pastor leu, qual foi o pastor? A versão NVI disse que os homens nos considerem guardadores, administradores, conservadores, pessoas que têm cuidado, pessoas que têm o poder de administrar os mistérios de Deus. E nós vamos ver nesta noite pelo menos 7 mistérios que Deus tem e que Ele delegou a esse ministro para que ele cuide da igreja. Segunda coisa, Paulo falou aqui de ministro. Devemos observar que ministro é o primeiro escalão de um governo. Outro dia eu estava numa escola bíblica como essa, pastor Levi, e um pregador, muito sábio, muito inteligente, e não foi muito feliz naquela colocação. Ele disse: irmãos, eu nunca li na minha Bíblia Deus procurando pessoas capacitadas para usar. Deus procura aqueles que não é nada, que não tem nada. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Quando Deus escolhe, se não tiver, Ele faz. Mas quando Ele escolhe, é porque tem valores naquele homem que Ele transformam em bênção para o bem-estar da obra. Veja o que Paulo diz no capítulo 1 de 1 Timóteo. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, que me teve por fiel, chamando-me ao ministério. Tem que ter um valor. Deus não usa alguém que não tem nada. Quando Deus chama, Ele chama porque esta vida tem algo precioso para Ele. Amém? Vamos para frente. Então, ministro é o primeiro escalão de um governo. Segundo, é uma pessoa escolhida dentre os melhores, por ser de alta confiança do Senhor. Deus escolheu o pastor Joel. Por quê? Porque Deus viu nele que era um homem que merecia confiança. Eu vou repetir, Deus viu nele que era um homem que merecia confiança. O obreiro que o Senhor olha, disse: esse me serve, porque se é um cabra desmantelado, desordenado, que não quer nada com Deus, que não quer nada com a igreja, que não quer compromisso com a palavra, não quer compromisso com o rebanho, não quer compromisso com os preceitos bíblicos, Deus não escolhe. Mas quando Deus olha no homem, disse: esse me serve, eu preciso dele para apacentar o meu rebanho. Vamos para frente. Segunda, terceira definição. É uma pessoa escolhida para ocupar uma alta posição. Estou falando de ministro normal. Ser a representação do chefe do Poder Executivo Nacional. Quando um governo é eleito, a primeira atitude do presidente é se reunir com seus homens de confiança para definir os ministros da pasta. São homens de alta confiança, são homens de elevada consideração agora do presidente. Eu quero dar uma palavra para você, meu nobre irmão, meu nobre companheiro. Deus não trabalha com qualquer material. Deus não trabalha com material de péssima qualidade. Se Deus te chamou para a obra, é porque você é o melhor que Ele escolheu entre os melhores. Aleluia! Não se trabalha com pessoas de baixa qualidade, é com o melhor. Foi assim com Daniel. Ele era o melhor. Era mais santo, era mais sábio, era mais entendido, temia mais a Deus, orava mais. Ele era o melhor entre os melhores. Foi assim com José. No mundo perdido no Egito, ele manteve a postura, ele teve a elegância, ele manteve o temor, ele manteve a palavra, ele manteve o respeito, ele manteve a consideração. E Deus disse: é assim que eu quero. Fez dele um governador. O ministro é alguém escolhido dentre os melhores. Aleluia! Devo dizer-lhe outra vez: Deus não trabalha com material de péssima qualidade.
Quem trabalha com material de péssima qualidade é o pastor, muitas vezes. Porque pastor que ama, ele tem um coração, às vezes, que a gente diz, mas não é possível que seja maior do que Deus. Deus rejeita e ele às vezes quer dar um jeito, vem para lá, vem para cá, põe a mão, abençoa, faz a pessoa crescer, mas não tem jeito. Quando Deus não escolhe, pode levar, pode trazer, pode subir, pode polir, não dá jeito. Só funciona nesse trabalho quando Deus escolhe a matéria. Vamos para frente. É uma pessoa a quem foi dada grande poder para liderar e fazer com excelência. O obreiro, o dispenseiro, o ministro, ele foi escolhido e foi lhe dado autoridade. O ministro da economia, ele tem autoridade. O ministro da educação, ele tem uma autoridade. E ele tem que fazer bem feito, porque qualquer erro que ele fizer, só se vê a presidência da República, só se vê o chefe do Poder Executivo. Aqui na obra não é diferente. Os ministros de Cristo, ele tem que fazer direito, fazer com excelência, viver direito, cantar direito, ensinar direito, proceder direito, dar testemunho direito, porque quem o constituiu ministro não foi o pastor presidente, não foi o ministério, foi o dono da obra, foi o pastor dos pastores. Qualquer erro que se comete é uma frustração para aquele que o constituiu. Concorda comigo, meu patriarca? Quando você constitui alguém e essa pessoa frustra a confiança, a pessoa que constituiu se entristece. Mas eu deleguei a Levi. Levi, diz o Senhor, eu não posso dizer, pastor Levi, mas Deus, eu constituí Levi como meu representante, como meu porta-voz, como meu servo, como meu ministro, como meu dispenseiro. Olha como ele está fazendo o que está me agradando, e isso faz com que Deus abra um sorriso e se alegre. Mas se houver o contrário, o espírito se entristece e tem até arrependimento de haver constituído esse ministro para representá-lo diante da noiva. Vamos para o texto, porque estou dando essa introdução. Ministro é a pessoa a quem foi dada grande autoridade na função exercida. Sua voz, suas decisões são as vozes, ou é a voz no caso do singular. Sua decisão ou suas decisões são as decisões daquele que o constituiu. É por isso que o ministro de Cristo, ele não tem autoridade própria. Eu vou repetir, pastora, o ministro de Cristo não tem autoridade própria. Diga comigo, o ministro de Cristo, mais forte, o ministro de Cristo não tem autoridade própria. A autoridade que está nele é a autoridade do dono do rebanho. Foi Jesus quem disse isso no capítulo 21, versículo 16 de João. Pedro, tu me amas? Pedro havia negado a Jesus. Aí estava, meu irmão, vou usar uma expressão aqui bem nordestina. Pedro estava escabriado, parecia um cachorro que caiu da mudança. Escabriado. Aí Jesus disse, Pedro, tu me amas? Amas-me, Senhor? Eu te amo. Então, apesar do que tu fez, apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Apesar do que tu fez, apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Ovelhas. Quando nós vamos observar a exegese do texto, observamos algo ali, que naquele momento,
Observe que lá no capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, Jesus entregou a Pedro a chave do reino. Eis que te dou a chave, Pedro. Foi através de Pedro que começou o avivamento. Foi através de Pedro que multidões de almas começaram a ser salvos. Foi através de Pedro que milagre de livramento começou quando ele estava preso. Foi através de Pedro que Deus começou a mandar anjo para abrir porta. Foi através de Pedro que o povo começou a crer mais no lugar onde ele passava. Por através de Pedro, do ministério, que houve grande avivamento. Mas lá na frente, Jesus disse: Pedro, tu me amas, tu sabes que eu te amo. Aí a exegese leva-nos a nos entender que Jesus disse: então, eu te dou o cajado para que tu apacente as minhas ovelhas. O cajado do ministro não é dele, é de Jesus para cuidar da igreja. Pastor Joel, que é de gente aí querendo apacentar com o rebanho, com o cajado dele. Aí bate na ovelha, a ovelha sangra, a ovelha sai mancando, a ovelha que não é bichinho de gritar, mas sai gritando, e o cacete come. É cajado do homem que quer apacentar com o seu cajado. Mas quem tem consciência que ele é ministro de Cristo, e Cristo o constituiu, ele apacenta com o cajado que Jesus entregou. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos para o texto. Ministro de Cristo. Analisei a palavra ministro apenas como escolhido para compor o primeiro escalão de um governo. Agora vem ministro eclesiástico, agora vem ministro de Cristo. Observe o que diz a palavra. É uma pessoa chamada pelo Senhor para exercer função de liderança em sua obra. E entre as atividades do ministro de Cristo estão promover o bem-estar do rebanho. Diga comigo, promover. Estamos em escola bíblica, diga promover o bem-estar do rebanho. É função do ministro procurar tudo para que a igreja, o rebanho, estejam bem seguro, bem protegido, bem alimentado, bem guardado. Aleluia mesmo. É função do ministro ter essa preocupação. Porque ser ministro de Cristo não é ser um profissional. Ser obreiro do Evangelho não é ser um profissional. Deus não entrega o rebanho para profissionais cuidar. Deus entrega o rebanho para aquele que Ele constitui e lhe entrega o cajado do pastoreio. Aleluia, glória a Deus. Quem é o obreiro do Senhor aqui? Obreiro, só os obreiros do Senhor. Aleluia. Eu não sei qual é o plano de Deus para a sua vida, porque o plano de Deus é individual. Para cada um, Deus tem um plano diferente. Tem um plano para pastor Joel presidir. Teve um plano para o pastor Levi presidir. Eu não sei qual é o plano de Deus, mas não importa qual seja o plano de Deus, seja qual for este plano, Ele só entrega para cuidar do rebanho dele. Promova o bem-estar do rebanho do Senhor. É função do ministro. Caso contrário, não é mais os homens que vai desconsiderar, é o próprio Deus que não considera. Segundo, o ministro de Cristo deve defendê-la, ou defender o rebanho, de todos os males e dados do maligno. Defender, ainda que seja para dar sua vida. Eu estava um dia em uma convenção e tratava-se de um assunto muito sério, pastor Joel, meu pastor. E um determinado obreiro saltou com cuidado
ele foi exigido na convenção. Ele balançou assim o paletó. Ó, ele disse: eu estou lá preocupado com isso. Eu quero saber da minha barriga. Se tiver comida, o resto, ó. Eu fui diácono daquele homem. Olhei para ele, abracei e disse: eu sou o seu diácono, mas o seu castiçal foi tirado. Com poucos dias, perdeu o comando da igreja, foi afastado da convenção, fundou um ministério próprio que nunca prosperou, porque não adianta. Quem é chamado para ser ministro de Cristo, ele foi chamado para defender o rebanho das feras predadoras. Aleluia! Ah, mas é perigo de vida. Então não venha, deixa o lugar para outro. Vamos para o assunto. Acompanhe no seu material. Função do ministro: primeiro, promover o bem-estar do rebanho. Diga: promover o bem-estar do rebanho. Segundo, defendê-lo de todos os males do maligno. Terceiro, conduzi-lo a Cristo pelo ensino da palavra. Eu vou repetir: conduzi-lo a Cristo pelo ensino da palavra. Eu vou dizer de novo: conduzi-lo a Cristo pelo ensino da palavra. Quando você pega Efésios capítulo 4, se você perguntasse: quais são os 3 agentes diretos da salvação? Aí você diz comigo: o Pai. Diga: o Pai. Segundo, o Filho. O Espírito. Mas eu encontro 5 pessoas importantes que estão ligados direto para a salvação do homem: o Pai, o Filho, o Espírito, a palavra e o obreiro. Veja o que Paulo disse. Ele mesmo deu uns para apóstolo, deu outros para profetas, deu outros para evangelista, e outros ele deu para pastores, e outros para mestre. Paulo estava preso em Roma quando escreveu essas palavras, como se alguém lá na prisão dissesse: mas Paulo, para que ele deu esses camaradas aí? Aí Paulo na frente, no versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos. A salvação do homem é dada, mas ele precisa de aperfeiçoamento, e esse aperfeiçoamento é responsabilidade do ministério, que tem que fazer pela palavra. Aí eu fui buscar no grego algo importante nesse versículo, pastor Levi. Quando Paulo disse querendo o aperfeiçoamento, aí o grego chama essa palavra querer de cartatismo. Cartatismo. O que quer dizer cartatismo da palavra, da definição do grego? A palavra cartatismo quer dizer restaurador de ossos velhos, reconstrutor de ossos quebrados, reparador do que não é nada para que seja. Então, na linguagem de Paulo, o que foi que Paulo disse? Ele deu para apóstolo, ele deu para profeta, deu para evangelista, pastores e mestres. Para quê? Para que o osso seco, ele tenha vida e seja obreiro do evangelho. Amém. Veja que linguagem abençoada de Paulo. Aquele que não é nada, o ministério trabalha pela palavra para que ele seja, ergue a sua formação ministerial. Bendito seja o nome do Senhor. Ministro de Cristo, conduzir pela palavra. Não troque a palavra por nada. Não troque a palavra por nada. A palavra é a palavra. A palavra é quem define, a palavra é quem dá vida, é quem restaura, é quem guia, é quem ensina. Terceiro, quarto,
O ministro de Cristo tem que conduzir o rebanho para o céu, não permitindo mancha em suas vestes. Vou dizer algo aqui, e eu tenho aqui 2 homens dotados de excelências ministeriais para concordar ou discordar comigo. Mas na condução do rebanho, a mancha na veste da noiva que surgir, muitas vezes é responsabilidade daquele que está conduzindo. É preciso tomar cuidado. Aí vem, pastor Joel, tudo aquilo. Como está entrando coisas por aí, de todos os lados, só não vem de cima. E se vier de cima, é só aqui, desta bóboda, deste primeiro céu. Mas do céu dos céus só vem coisa boa. É de todos os lados, é de todas as maneiras. E não deve se preocupar. A igreja, ela tem autoridade suficiente de Deus. E o obreiro tem a autoridade suficiente de Deus para queimar tudo o que venha manchar as vestes da igreja. Quem é a igreja do Senhor aqui? Aleluia! Se você é obreiro, você foi chamado para cuidar da preservação da veste da noiva. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Conduzi-la para o céu, não permitindo mancha nas suas vestes. Função do ministro de Cristo: morrer pelo rebanho, como fez o Senhor. Se tiver que morrer, ele vai morrer. Aí Paulo foi enfático no capítulo 5, versículo 25 de Efésios. Vós, marido, amais as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O que Paulo estava dizendo ali. Quem é o esposo da igreja? Quem é o esposo da igreja? Mais forte, quem é o esposo da igreja? Jesus está onde? À destra do Pai. E ele entregou a responsabilidade da igreja a quem? A quem? A quem? Primeiro não, primeiro tem uma pessoa aí entre Jesus e o ministro. Quem? O Espírito Santo. Aí ele entregou o Espírito Santo. O Espírito Santo, me permita, pastor, solta aqui. Pode soltar. O Espírito Santo tem a responsabilidade, essa é a noiva, representa toda a igreja. Ele tem a obrigação de conduzir a noiva, de cuidar dela, de protegê-la, de ampará-la, de guiá-la, de alimentá-la, de proteger o seu bem-estar. Mas o Espírito Santo, ele não faz isso só. Aí ele disse, como é que eu vou fazer? Aí ele saiu procurando, aí ele achou pastor Joel, e disse, não, então sabe o que? Eu vou chamar meu servo Joel, para que ele me ajude no cuidado, na preservação, na condução da noiva. Aí constituiu esse ministro para cuidar desta igreja e ser cooperador dele. Então quem é ministro de Cristo, se tiver que morrer pela noiva, como fez o Senhor, ele tem que dar a vida para que haja sua vida na eternidade. Amém. Muito grato, pastor. Ser obreiro, ele morre. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará e o seu olho direito completamente se escurecerá. Aleluia. Levante as mãos aos céus e diga, Senhor, me guarda. Oh, se você foi chamado como ministro de Cristo, diga, Senhor, ajuda-me para ser cuidadoso com a noiva. Glória a Deus. Que os homens, que não só os homens, que o Espírito, que não só o Espírito, que o Pai,
que não só o Pai, que o Filho, e não só o Pai, o Filho e o Espírito, mas a palavra veja em nós, depois de esquadrinhar, que você é um ministro de Cristo, que cuida do rebanho. Eu sou interessante com essa palavra, pastor. Eu conheço um pregador no Brasil que faz, eu me amarro nessa palavra. Pastor Messias gosta muito disso, eu me amarro nessa palavra. Eu vou usar a palavra dele, eu me amarro na Bíblia. É o único livro que quando você lê, você está lendo a Bíblia e a Bíblia está lendo você. Veja que coisa interessante. Quando você abre a Bíblia para ler, a Bíblia começa a ler você. Ai do obreiro, do ministro. Vamos para frente. Diga comigo que os homens nos considerem como ministros, como dispenseiro dos mistérios. Se Deus lhe deu cajado, que é o símbolo da autoridade, use para o bem da igreja. Vamos lá. Promover sua expansão por toda a terra, pois é ordem do Supremo Pastor. Deixa eu dizer um negócio aqui para os irmãos. Estamos em uma escola bíblica. E vocês já preguei aqui algumas vezes, sabe meu estilo como é. Diga-se comigo. O trabalho que eu faço, pode ser mais bonito, diga, o trabalho que eu faço para Deus. Vamos fazer mais bonito, diga, o trabalho que eu faço para Deus é para a eternidade. Portanto, eu devo eternizar o meu trabalho. Você está trabalhando para a eternidade. Eternize o seu trabalho. Não deixe que apaguem-se as marcas do que você fez. Quando se faz na direção de Deus, quando se faz moldado na palavra, quando se faz edificando a noiva e glorificando o noivo, a marca fica. Ainda que alguém queira apagar, não apaga. Glória a Deus, porque as marcas de um ministro são marcas eternas. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Expandir. A igreja cresce. Tem 3 agentes para a igreja. Primeiro, Jesus, Ele é o fundador, Ele é o dono. Não existe igreja sem que haja a palavra dEle. Segundo, o Espírito Santo. É Ele quem cresce, é Ele quem prospera, é Ele quem expande, é Ele quem dá graça, é Ele quem faz avançar. Um trabalho que o Espírito Santo não está nele não vai para frente. Pode ter inteligente, ter teologia, higia e trigia, higia na ponta do cabelo. Se o Espírito Santo não fizer andar, não vai para frente. Mas existe o terceiro agente, o ministério. A obra avança com a ação do ministro constituído. Vamos lá, submeter-se em tudo ao Espírito Santo de Deus, pois chamou para cooperar com ele na condução da noiva. Vamos seguindo. Alimentá-la pelo alimento genuíno, sem mistura da palavra. Já citei passado. Coroá-la de honra em todos os momentos diante dos homens. Aí Jesus disse, aquele que perder a sua vida, quem negar o meu nome, eu também o negarei. Deixa-me dizer um negócio, pastor Levi. Vou falar, a homilética, ela proíbe o conferencista, o orador, ele falar de forma direta à autoridade. São pontos da homilética, mas eu quero falar aqui direto à autoridade.
Vou deixar a homilética de lado. Quando Deus entregou o rebanho ao Senhor, houve a transmissão de um cajado. O que Deus esperou e espera ainda mais é que a noiva, o seu pastoreio, seja coroada diante dos homens em todos os momentos. E quando uma igreja ela é honrada e coroada de honra, é aquela que diz: eu cheguei num lugar para trabalhar. Cheguei no lugar para trabalhar, pastor Joel. Comecei a fazer uma pequena reforma. Cheguei no armazém. Escolhi o material. E perguntei ao vendedor: posso pagar com cheque? Ele disse: de quem? Eu digo: da igreja. Ele disse: rapaz, eu tenho que perguntar ao chefe. Mostra o cheque. Peguei. Ele foi lá. Daqui um pouco lá veio um dono e disse: pastor, o senhor é o novo pastor daqui? Disse: sim, senhor. Disse: olha, cheque do senhor ainda vou pensar se recebo. Agora, da igreja, Nossa Senhora me defenda. Olhei para ele assim. Eu digo: não entendi. Ele disse: eu vou dizer de novo. Se for seu, ainda vou pensar, vou consultar e vou. Mas se for da igreja, minha Nossa Senhora me defenda. Aí depois ele contou: é porque aquele outro que saiu era isso, era isso, era isso, era isso. Deixa isso para lá, é só como exemplo. O que é isso? É levar diante da sociedade. E a sociedade olha e diz: esse povo não tem honra. Esse povo não tem honra. Aquele obreiro vai pagar diante de Deus, porque quem faltar com honra à noiva, ele sofrerá consequência na espada do noivo. E o ministro constituído, ele tem a obrigação de honrar a noiva diante da igreja, diante da sociedade, diante do diabo, diante do inferno. Tem que olhar e dizer: a igreja em Limeira, toma cuidado com ela, capeta, porque se ela abrir a boca vai acontecer. Por quê? Porque o pastor que cuida dela conduz na palavra e ela tem autoridade. Amém. O governo municipal, o governo estadual, olha para a igreja e vê ela com honra. E quando essa honra existe, está pautado na postura daquele que a conduz. Vamos voltar para aqui. Eu estou fazendo isso aqui correndo, irmão, porque é misericórdia. Vamos lá. O maior apóstolo do cristianismo definiu o ministro como remador de galé. Vocês já ouviram isso aqui? Vamos passar para outra coisa aqui, porque o tempo não dá. Os ministros eclesiásticos são servos filhos. Diga comigo: servos filhos. Mais forte, diga: servos filhos. E filhos servos. E por isso não tem autoridade emanada de si mesmo. Assim jamais deve ser colocado num pedestal e sentir-se como capitão da embarcação. Eu estava pregando no estado aqui, vizinho aqui de São Paulo. Uma grande igreja. Grande igreja. O templo é tão grande que é uma quadra só é o templo, é a construção. E eu estava no púlpito, sentado ao lado do presidente. E houve lá algumas coisas assim, que briga de crente é todo dia, né? Todo dia tem. Aí levantou-se o presidente assim: pastor. Pegou o microfone. E disse: eu quero dizer a esta igreja e esse ministério, que aqui manda 3 pessoas. Primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Eu gelei, pastor Joel. Aí o vice-presidente estava do meu lado. Eu coloquei a mão assim na mão do vice-presidente. Eu disse: se prepare para receber outro presidente, que esse pastor acabou de cair.
O que você está dizendo? Eu disse, ele acabou de cair. Por quê? Aqui, quem manda é o dono da obra. Ele, quando constitui o ministro, ele constitui para exercer a autoridade no rebanho, na direção dele. Porque o cajado é dele. Amém? Aleluia! Sabe o que aconteceu? 2 meses depois, eu fui pregar numa reunião de ministério. Aí o presidente da convenção estava lá no estado. Muito amigo meu me chamou, depois do almoço, na hora do almoço, senta aqui do meu lado. Aí disse, fulano perdeu a igreja. Eu digo, verdade, pastor? Disse, perdeu. Não entendo o que aconteceu. De uma hora para outra, deu uma doida, não equilibrou mais nada, perdeu. E o pior que vai ter que ser excluído. Abracei o pastor, contei a ele a história. Isso o que, rapaz? Vamos para frente. Ele não tem autoridade que emana de si mesmo. Por isso ele não pode sentir-se no pedestal, nem o capitão, nem o dono da embarcação. Ele é um remador de galé. Ele está no comando, mas a direção do vento é do general dos exércitos. Aleluia! Ele pode ter a mão no volante, mas se Deus quiser soprar para lá, Ele sopra. Se quiser soprar para cá, Ele sopra. Se quiser que a embarcação volte, ela volta. Ele faz o que quer, porque ainda que esteja com a mão no volante, quem domina os ventos e acalma a tempestade é o dono dos céus e da terra. Agora vamos para dispenseiros. O apóstolo, o maior apóstolo do cristianismo, exalta as qualidades de um servo, filho, como figura de cuidador ou cuidadores dos mistérios. O grego define como oikomonos, que vem do termo mordomo. Com essa expressão ele levou os servos de servo para uma grande responsabilidade. Vamos lá. Os mordomos ou os dispenseiros é a pessoa que toma conta e cuida da casa. Eu falei, cuida de quê? Cuida de quê? O pastor Levi foi constituído aqui para cuidar da casa. Mas como ele não pode cuidar só, ele constituiu, segundo a autoridade que lhe foi conferida, a autoridade para que outros cooperem com ele no cuidado da casa. E o que acontece às vezes quando nas reuniões de obreiro? Irmãos, o diácono tal, vamos suspender o diaconato dele? Por que foi que esse diácono está sendo suspenso? Porque não honrou a confiança de ajudar a cuidar da casa. Vamos excluir, disciplinar o presbítero tal. Por quê? Não vamos deixar por quê. Vamos só dizer que ele não honrou a confiança que foi lhe dada para ajudar a cuidar da casa. Porque o dispenseiro, ele cuida da casa. Diga comigo, ele cuida da casa. Eu sempre fui diácono e ainda sou. Ainda hoje, eu vou pregar nos lugares. Já fiz isso em várias vezes. Quando eu chego assim no lugar que eu vejo uma lâmpada queimada, aí eu saio por ali e pergunto, quem é que administra isso aqui? Ou seja, que tem uma pessoa que cuida. Aí disse, é o pastor fulano. Eu procuro, eu digo, meu nobre, aquela lâmpada está queimada, não dá para a gente trocar aquela lâmpada? Ô pastor, está queimada. Eu digo, faz dias, veja como está tudo preto. O auxiliar que tem cuidado da obra junto do pastor, ele tem que olhar detalhes. O pastor não precisa estar vendo lâmpada queimada, torneira vazando, mangueira furada, sanitário entupido. Isso é trabalho de quem coopera. Eu fui diácono e ainda sou. Um dia cheguei na igreja, pastor Levi, para um culto até de Santa Ceia. Aí eu sempre olhava, entrava, via se estava limpo, olhava isso aqui, porque a gente fala, e gotículas de saliva sempre vem, passava um pano.
e tal, olhava o banheiro, veja se a cadeira do pastor estava bem, estava limpa, sempre fiz isso. E uma dessas vezes eu entrei, e quando cheguei no sanitário, mas estava por cima que não cabia mais nada. Agora veja a minha consciência, eu não posso deixar a igreja chegar para cultuar com o sanitário dessa maneira, em cima da hora do culto. Ai meu Deus, e agora? Aí peguei, coloquei plástico até aqui, e plástico, enchi aqui, e virei o rosto aqui, até que soltei. Mas por que você fez isso? Porque isto é função de quem ajuda a cuidar da casa. O obreiro tem que estar atento para as necessidades. Isso é importante. É a pessoa que toma cuidado da casa. É a pessoa que para o dono da casa ele é um servo. Mas em relação aos demais, ele é um superintendente, ele é um administrador, é um chefe, é um gerente, é um organizador, é um supervisor. O dispenseiro cuida dos interesses do Senhor. Dos interesses. Eu estava pregando essa semana, final de semana passado, no Congresso Internacional de Missões, na Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. Estávamos ali, vários obreiros, eu fui ministrante daquele congresso, e a gente falava ali da missão principal da igreja. Qual é o interesse? Porque a gente sempre diz, pastor Levi, eu estava aqui no Congresso de Missões, em novembro, tentando interpretar lá o colombiano, o irmão, o chefe lá, esqueci o nome dele. Aí, a gente sempre diz, missões está no coração de Deus. Mas qual é o conteúdo que está no coração de Deus para a gente saber o que é missões? Existe um projeto no coração de Deus, e no coração de Deus está, porque a visão prioritária de Deus é a restauração da raça humana. O que a gente diz que missões está no coração de Deus é justamente isso, a restauração da raça humana. E essa restauração, Deus delegou, Deus entregou a responsabilidade aos dispenseiros, aos ministros, para expandir o seu evangelho por todas as partes, para restaurar a raça caída. Cuidar do alimento de toda a casa. Eu fico preocupado. Eu conheci um obreiro, pastor Levi. Culto de ensino. Ele caminhava o dia todo e no próximo culto todo dia. E quando faltava 5 minutos, ele pegava a Bíblia já no púlpito, ficava para lá e para cá, para buscar uma palavra de ensino para a igreja. Que tipo de alimento esse povo está recebendo? Aqueles que querem ser obreiro. Quantos são obreiros do Senhor aqui? Obreiros do Senhor? Ah, mas os que não são ainda têm vaga. Tem vaga para pastor? Tem vaga para evangelista? Tem vaga para presbítero? Tem também, tem vaga para diácono? Tem também, tem vaga para ministro? Também tem vaga para dispenseiro? Também tem. Agora saibamos, nos conscientizemos de uma coisa: se quisermos fazer bom trabalho, temos que nos submeter à direção de Deus e cuidar da noiva com a nossa própria vida. Veja que importante. Alimentar a igreja, prover o alimento para o povo, descer ao poço de Deus, prestar conta de tudo ao Senhor. É um homem de confiança plena. Aqui estão, meus amados irmãos, os senhores que estão aqui para servir a Deus, são homens de confiança plena. No dia que Deus não confiar mais em vocês, Ele tira e coloca outro no lugar. É assim, meu pastor? Acabou. No dia que Deus não confiar mais, Ele tira. Eu me prendo. Eu vou usar a palavra do pastor Messias de novo. Eu me amarro na Bíblia. Capítulo 16 de Números. Josué, depois que recebeu o comando de Moisés, os espias entraram. Aí vamos resumir a história. Queria dar uma mensagem para a escola bíblica também, vamos deixar para lá. Pega só um versículo. Versículo 11 ou 12, 13, não estou enganado. Josué disse: olha, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra.
Se o Senhor se agradar de você, meu irmão, a bênção é plena na sua vida. Se o Senhor se agradar de você, meu irmão, Ele confirma o teu ministério. Agora, se Ele não se agradar, Ele vai tirar e colocar um que agrade a Ele. Aleluia! Vamos deixar isso para lá, dispenseiro dos mistérios. Aí tem aqui, o termo dispenseiro tem o significado de alguém que cuida da dispensa. Vocês já viram isso aqui? Eu vou passar porque nós temos ali só alguns minutos. Veja aqui algo importante. O dispenseiro de Deus é responsável direto pelos mistérios de Deus. Não é de responsabilidade ou de competência do mordomo prover o alimento para a família. Essa é uma atribuição do dono da casa. O dispenseiro, ele tem que preparar e transmitir. Vamos lá. O servo de Cristo, o mordomo de Deus, não tem que fabricar uma mensagem para os filhos da casa. O alimento que é a palavra, os mistérios já estão providos por Deus e estão contidos na palavra. Os mordomos de Deus não podem sonegar ou alterar, adulterar este alimento. Deve servi-lo integralmente. Tem gente aí adulterando a palavra, misturando com coisas, levando coisas que dá nojo até você citar. Hoje, o melhor pregador é o que grita mais, que esperneia mais, o que faz mais avião, teco-teco, monomotor e bimotor. É o que pula mais, o que grita mais, o que esperneia mais e a saliva corre mais. Meus amados irmãos, a igreja de Cristo, ela nasceu pela palavra. Jesus disse: vós já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Paulo exortava Timóteo, disse: tu permanece no que aprendeste. É a palavra quem constrói, é a palavra quem dá vida, é a palavra que ajuda o obreiro à condução da noiva e à confirmação do seu evangelho, do seu ministério. A função do mordomo é servir as mesas com integridade. Cabe ao mordomo dispenseiro transmitir o que recebeu. Os dispenseiros são servos de Cristo e não têm autoridade, já falei. Agora vem os mistérios de Deus. Eu falei correndo porque a gente foi esmiuçar. Mistério em geral é algo secreto, escondido, que significa causa oculta ao fenômeno que ocorre. E não tem conhecimento de onde vem, de onde procede. Mistério não se explica. A palavra mistério ocorre 27 vezes na Bíblia, todas no Novo Testamento. Qual o significado bíblico de mistério? Primeiro, porque a gente diz que os homens nos consideram como dispenseiros dos mistérios de Deus. Mas quase ninguém explica isso aqui, eu vou tentar explicar muito rápido. Qual o significado bíblico de mistério? Para os homens significa algo espantoso, extravagante, algo aterrorizante, algo que é sobrenatural. Para Deus são coisas reais com valores espirituais. Significa algo que somente Deus conhece e revela quando ou por quem Ele quer. Somente pessoas do povo de Deus podem alcançar os mistérios, são coisas espirituais. Deixa eu dizer um negócio para vocês aqui, que eu não sei se meus pastores concordam comigo, mas se não concordar, me digam também. Às vezes na nossa reunião de ministério, a gente não entende por que o pastor Levi fica de porta fechada só com o pastor fulano, pastor fulano, pastor fulano. Eu também não sou obreiro. A Santíssima Trindade também tem isso, irmão. Os conselhos secretos de Deus, só quem participa é o Pai, o Filho e o Espírito. Eu creio que quando os seres celestiais vão cantar Santo, Santo, ele fala: meu filho, canta Santo, Santo para lá e outra hora. Agora aqui é só os três. Agora tem um negócio, o que Deus delibera, o que Deus resolve no conselho secreto, tem um povo que Ele revela. Ele não revela os anjos, Ele não revela os arcanjos, Ele não revela os arcanjos, não, o arcanjo, porque não são os arcanjos, não temos prova na Bíblia de arcanjos, mas o arcanjo, somente um. Não os anjos, não o arcanjo, nem os querubins, nem os serafins, mas Ele revela aos ministros constituídos por Ele. Tem coisas que Deus delibera no conselho secreto da Trindade, mas na calada da noite Ele diz ao coração do ministro. Porque o que Deus pensa, Ele pensa para o seu bem.
Quem é a igreja do Senhor aqui? Põe a mão no peito assim, diga: o que Deus pensa, Ele pensa para o meu bem. Aleluia! E como Ele precisa de alguém para fazer chegar a você, Ele revela ao ministro que Ele constituiu. Pergunta a esse homem quantas vezes Deus falou com ele às caladas da noite. Pergunta quantas vezes Deus falou com ele diante de problema difícil, dando direção, porque Deus fala com o ministro que Ele constitui. Aleluia! Veja bem aqui, meus amados irmãos, mistério. Qual ou quais os propósitos de Deus com relação aos mistérios? Primeiro, comunicar os seus segredos aos escolhidos para o santo ministério. Mateus 13:11. Segundo, desvendar muitos segredos do reino de Deus. Revelar segredos que está escondido nos secretos de Deus, mas Deus revela ao ministro que Ele constituiu. Se Deus te chamou, isso também é para você. Evitar que sejamos ignorantes em assuntos espirituais. É inconcebível, pastor Levi, que um obreiro chamado por Deus, ele seja ignorante nos assuntos espirituais. Ele não pode exercer ministério, ele não pode apacentar, ele não pode conduzir, porque ele está trancado à porta da revelação. Mas tem uma coisa: quando Deus, Ele dá ao homem e é correspondido, Deus abre as portas dos mistérios e revela ao obreiro que Ele chamou. Aleluia! É um direito do obreiro conhecer as realidades dos mistérios de Deus e evitar que sejamos ignorantes. Agora vou correr e vou terminar, porque o tempo já não dá mais para falar. Os 7 principais mistérios de Deus na Bíblia. Escute aí, que os homens nos considerem como dispenseiros dos mistérios de Deus. Primeiro mistério de Deus nas páginas da Bíblia, Romanos 16:25, mistério da salvação através de Cristo. Existe algo aí que é mistério de Deus, e o obreiro tem a obrigação de conhecer, de penetrar no conteúdo. A gente estuda, pastor, a disciplina teológica, soteriologia, soteriar, salvar, que é a doutrina da salvação. Mas eu vejo um conteúdo tão fraco dos nossos cursos teológicos na disciplina de soteriologia. Não se penetra a fundo na salvação. O que é a salvação? Para que a salvação? Trazer ao povo, conscientizando da salvação. É mistério de Deus e o obreiro é revelado os mistérios da salvação em Cristo. Romanos 16:25. 2, mistério da fé, 2 Timóteo capítulo 2, 3, mistério da sabedoria de Deus, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, 4, mistério da piedade, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, 5, mistério da vontade de Deus, Filipenses ou Efésios 1:9, 6, mistérios da igreja, Efésios 5:32, 7, mistérios do arrebatamento, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, 8, mistérios da Santíssima Trindade. E quando nós analisamos, descobrimos que Deus revela aos seus ministros. Agora, a qualidade de um bom dispenseiro, eu tenho ali mais talvez 5 minutos. Qualidade de um bom dispenseiro, não dá para falar. Veja, em qualquer função que se exerça uma atividade, é necessário qualificação, crescimento, bem como qualidades indispensáveis. É fundamental no exercício da atividade. Como dispenseiros, o ministro do Evangelho, o obreiro em geral, não foge à regra e as qualidades fundamentais são indispensáveis. Primeiro, lealdade. Eu disse? Agora escute, por favor. A lealdade tem 3 manifestações. A fidelidade, diga comigo, fidelidade. Fidelidade. Fidelidade implica em confiança do obreiro para o cooperador, do cooperador para o obreiro, para a igreja. E essa relação de implicação tem implicação mútua. Aplica-se entre 2 indivíduos. O dispenseiro tem que ser fiel.
2, a honra é a nobreza da alma, a magnanimidade. E o obreiro tem que ter honra. Eu vou passar. 3, a gratidão. São qualidades da lealdade. Mas como a lealdade, pastor, tem 3 manifestações, a deslealdade também tem. A presunção, que é o fingimento, o pedantismo, a simulação, a arrogância, o desdém, a empáfia, a insolência e o orgulho. A soberba. É inconcebível que um obreiro seja presunçoso. É inconcebível. Se você entrar por esse caminho, está rejeitado como dispenseiro. A soberba é o sentimento negativo caracterizado pela intenção de ser superior aos demais. A altivez é a falta de lealdade, muitas vezes se manifesta em casa, no trabalho e até no ministério, onde muitas vezes tem acontecido. Agora escute-me, por favor, meu amado irmão. A falta de lealdade deforma a imagem e a conduta. E o pior é que, quando o desleal fala com tanta certeza que parece verdade. E quem ouve aceita como se fosse verdade. Calúnia. O desleal, quando calunia alguém, ele fala com tanta verdade que quem escuta diz: foi. Eu tenho certeza que é verdade. E quanto estrago tem causado. Se alguém entrar por esse caminho, está desqualificado. O dispenseiro tem que ser fiel. Primeiro, vou passar só correndo. Ao seu Senhor que o vocacionou. 2, no desempenho das suas funções. Não perca tempo, meu irmão. Não perca tempo. Eu defendo. Trabalhei com um pastor que eu dizia sempre a ele: pastor, tire pelo menos um período de férias. Descanse. Vá para um lugar, desligue o celular. Pegue a sua família, suma daqui. O senhor vai morrer, isso aqui vai ficar para outro. Eu até brincava com ele: o senhor morre amanhã, eu tomo posse. Eu era muito confiante, muito amigo dele, ele ria. Cuide-se. Pastor, cuide-se. Sabe o quê? Meu filho, a igreja foi me entregue para cuidar e eu não posso fazer isso. Se o senhor morrer, quem cuida? Sabe o quê? Está doente, acabado, morrendo e na frente da igreja sem produzir mais como produzia. Isso é um erro que o obreiro comete. Mas tem algo que eu vou dizer: o obreiro que está no desempenho das suas funções, ele não pode perder tempo. Ao invés de passear, se está de férias para descanso com a família, muito bem, deve fazê-lo. Mas de dia, caminhar em lojas, em shopping, para lá e para cá, ao invés de buscar o alimento para a igreja, ou visitar alguém que está necessitado. Se está no desempenho da obra, tem que cuidar da obra, porque quem cuida da obra, Deus cuida dele. Amém. O tempo de descanso é um tempo apartado, não é um tempo misturado com o tempo do pastoreio. Eu, quando estou cuidando de igreja, tem aquele período que eu sumo, não tem para onde, sempre 15, 20 dias, viajo para um lugar, celular de jeito nenhum, e saio, digo ao sucessor: é por aqui, pagamento tal, dia tal, isso aqui, cumpra a risca. Já deixo tudo feito e vou embora. Quando chego, as forças estão renovadas. Então, desempenho as funções. A palavra que ele foi entregue, com o qual deve conduzir o rebanho. Ser fiel à palavra. Na defesa do rebanho, defenda o rebanho. Na ação de morte, se tiver que morrer, morra pelo rebanho. Na administração responsável do dinheiro da igreja, tem que ter lealdade, tem que ter fidelidade. Isso é inquestionável. Não tem para onde. Eu dou glória a Deus que vocês têm aqui um homem que tem temor de Deus, porque eu sempre digo: quem cuida do dinheiro da igreja tem que ter medo do inferno. Dedicação aos salvos, na firmeza ante a renúncia das ofertas que vêm. Eu vou resumir isso aqui para terminar, dizendo-lhes: eu não voto em pecador tendo crente na disputa. Agora tem um negócio, pastor Levi.
Se é um cooperador, eu aceito. Mas um homem largar o rebanho, abandonar o rebanho para ser político, ele não tem meu voto, ele não merece meu voto, porque se ele não honrou a Jesus, ele não vai honrar o meu voto. Se ele faltou com honra a Jesus que o chamou, ele não vai honrar o meu voto lá na urna. O homem que é chamado por Deus, ele foi chamado para cuidar do rebanho. Não pode misturar visões, porque o galardão, Jesus está às portas para dar o galardão a cada um, segundo as suas obras. Que os homens nos considerem como ministros dos mistérios de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos ajude a sermos fiéis, porque no dia de prestação de conta, 2 Coríntios 5:10, todos haveremos de comparecer no tribunal de Cristo para recebermos o que houvermos feito. É lá a recompensa. Se tiver de gastar a sua vida, gaste, porque lá no tribunal de Cristo tem galardão para você, tem galardão para você, tem galardão para você. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, como o pastor falou, eu tenho ali o meu 8º livro. Está aqui com ele, pastor? Veja bem, irmãos, eu tenho ali o meu 8º livro, O Dízimo e Suas Ofertas nas Mãos de Deus. Pastor José Wellington, nosso presidente, ele leu e me disse há pouco: meu filho, eu não li ainda um livro que explique esse assunto como você explicou aí. É um seminário sobre os dízimos e ofertas. Tem gente dizendo que o dízimo e as ofertas não é para a igreja, e eu provo que é para a igreja, e que a bênção também está ainda para a igreja. Então, você vai ver nesse conteúdo um seminário sobre dízimos e ofertas. Não deixe a bênção financeira retida, porque você não entrega o seu dízimo. Eu vendo esses livros por aí a R$15. Eu vou fazer para os irmãos a R$10. Eu tenho ali somente 60 livros ou 70, não sei. Apenas R$10 para você. Mas para quem não conhece Pastor Levi e gostaria de ter, a harpa cristã em muitos lugares estão sendo, já foi esquecida. E quando completou 90 anos da harpa cristã, juntaram uma equipe e cantando e orquestrada, cantaram o hino da harpa. Você vê toda a harpa cristã orquestrada. É uma tradução muito linda. Você tem a harpa cristã para ouvir no seu carro, na sua casa, no seu escritório, em qualquer momento. São 400 hinos, 200 hinos em cada harpa. Vendem por aí até R$20. Eu tenho também a R$10. O senhor tem isso aqui, pastor Levi? O senhor não tinha, porque tem, já é seu. O senhor tem, pastor Joel? Não tinha, mas tem, eu vou lhe dar também. Então eu tenho ali, irmãos, a harpa cristã, 400 hinos. É a coisa mais linda. Eu viajo nesse Brasil afora de carro, eu coloco o hino avulso, depois de 10 hinos o ouvido não aguenta mais. Mas 400 hinos ele fica assim, de trás para frente, ó, da harpa cristã, e quanto mais a gente escuta, mais é bonito. Eu tenho ali teologia sistemática de Strong, para os estudantes da Bíblia. Teologia sistemática de Strong. Teologia sistemática só existe duas: Winograd e Augusto Strong. É a teologia sistemática que usa Shedd, Antônio Gilberto, Gesiel Gomes e tantos outros. 2 livros, a coleção. A tabela, R$210. Você leva pela tabela e joga em 5 vezes no seu cartão de crédito. E a Bíblia do pastor Jimmy Swaggart. Você quer conhecer uma tradução versículo por versículo? Procure. E eu tenho essa Bíblia ali. Você vai e a gente vai fazer no seu cartão em várias vezes. Deus abençoe. Receba a minha gratidão, o meu abraço e o meu respeito. A paz do Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Boa mensagem, boa palavra. Vamos, neste momento, contribuir para a obra do Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E quero convidar os nossos irmãos diáconos para que venham. Também tem alguns avisos aqui. Pastor, nosso pastor Felizardo estava pregando neste momento para vários lugares. Alguns deles aqui estão registrados: Ibitinga, Recife, Ibitinga, São Paulo, Recife, Pernambuco, Manaus, Amazonas, Sorocaba, São Paulo, Estados Unidos, Connecticut,
Sumaré, São Paulo, Salvador, Bahia, Inglaterra, Tacoma, Estados Unidos, Rio Claro, São Paulo e Rio de Janeiro. Nossos irmãos que estão participando conosco, que Deus abençoe. Também a irmã Vilma pede para avisar ali na Livraria Vitória que há um cafezinho caprichado ali para os irmãos. Há também a venda de livros e outras coisas mais. A irmã Florinda e a irmã Érica pede para avisar os obreiros, pastores, dirigentes, que amanhã às 15 horas haverá reunião com as professoras, regentes e líderes das crianças, de todos os setores. Então, os irmãos não esqueçam de enviar seus responsáveis pelas crianças nas congregações amanhã às 15 horas para participar de uma importante reunião onde vão tratar de assuntos estruturais das nossas crianças. Vamos louvar a Jesus com as nossas irmãs e contribuir com alegria para a obra do Senhor. Os irmãos que desejar cooperar com o pastor Felizardo, irmão, compra ali o livro, o CD. Os dirigentes, irmão, olha, compra o CD da harpa e anda com ele. Na hora que você vai cantar o hino com a igreja que não tem orquestra, bota lá, bota o hino 15 aí, bota aí, é uma orquestra cantando. Lá no Belém, nas nossas reuniões de obreiro, irmão, nós não tem banda nem orquestra tocando, mas eles colocam lá e a gente canta, que é bonito, que só vendo com uma linda orquestra no CD, lá no DVD, lá no Belém, na nossa sede. Então, faça isso na congregação também, que vai ser muito bom, não é? Vamos louvar a Jesus.
Aleluia, glória a Jesus. Vamos colocar-nos em pé, meus irmãos, lembrando aos nossos obreiros que nosso jornal Boa Semente saiu já a nossa 8ª edição. Está à disposição para os irmãos pegarem, viu, irmãos? Quando eu digo pegar, irmãos, dirigente pode pegar 20, 30, levar para a congregação, viu? Distribuir lá para a igreja, viu? Para os irmãos tomar conhecimento, viu? Pode levar. Tem aqui à esquerda, à direita, na saída e assim por diante. E amanhã, às 9 horas da manhã, estamos começando a nossa reunião da manhã com estudo bíblico e consagração de obreiros. Obreiro que chegar atrasado da chamada não vai ser chamado para consagração. Não adianta que não vai ter segunda chamada, viu, irmão? Vai ficar só para o ano que vem. E tem a reunião do crivo às 8 horas da manhã com os obreiros que já não vieram. Esse já é a segunda chamada. De maneira que o obreiro que chegar também atrasado, irmão, e não passar, o senhor tira da lista. Tira da lista porque o obreiro tem que ser diligente, zeloso, não é, irmão? E se para ser consagrado ele está assim desvalorizando tanto, tão desinteressado, é melhor que não seja, não é verdade? Melhor que não seja. Então, ser caprichoso, não é, irmão? Caprichar, fazer esses tempos aí. Vi falar de um obreiro? Vi falar não. Um parente dele me falou, o ano passado, o obreiro tinha problema com o nome lá, o nome não era nem culpa dele. No Serasa, não era nem culpa dele, parece que negócio que fizeram lá umas coisas lá e ele acabou ficando com o nome sujo, não é? E difícil, ele vendeu uma casa, irmão, ele vendeu uma única casa. Se o camarada tiver 10 casas, vender uma, aí não é nada, né? É uma única casa para pagar todas as contas, porque ele sabia que aquilo ia prejudicar ele. E não tem justificativa, né, irmão? Está com o nome sujo é porque alguma coisa aconteceu. Ou com culpa ou sem culpa. Não, eu avalizei lá para o fulano. E por que avalizou? Não é? Não, é que eu fui lá e lá na Casa Bahia comprou no meu nome, mas a geladeira não foi para minha casa, não, foi para dele. Então você vai pagar, não é por isso. Emprestei o cheque, irmão. Viu? Prestei o cheque e ele foi lá e pôs antes do dia, não é? Pois é, pois você vai pagar por isso. Na casa de Deus não pode. Nome limpo. E eu tenho avisado aqui uma coisa, irmão. Nós estamos fazendo isso para consagração de obreiros. Mas nós vamos fazer para os obreiros já consagrados. Porque depois que consagra, parece que tem alguns que relaxam. Né? Ah, já fui consagrado mesmo, a carteirinha está aqui mesmo, ó, né? Carteirinha está aqui, agora pode sujar meu nome à vontade. Pois é, quando começar alguns perder, ser suspenso, né? Aí, entendeu? Então, vamos cuidar, nós somos o exemplo do rebanho, do povo de Deus, somos o exemplo em tudo, em tudo. Então, vamos não só falar, mas vamos fazer também, porque tem uns que falam muito, não é? Falam muito. Eu estive reparando aqui, tem uns obreiros que até não estão aí, nesses 2 ou 3 últimos não vieram, mas animado, glória a Deus, é isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, e eu cá comigo estou vendo, né? O camarada já devia estar excluído de tanta coisa feia que já fez, né? E fica ali dando a maior força para o pregador, como se fosse o melhor obreiro da plateia, não é verdade? É cada falsidade que eu vou dizer uma coisa, viu? Mas está tudo bem, não é? A gente vai pondo isso diante de Deus. O pastor Joel Manso estará orando. Nós agradecemos o pastor Felizardo mais uma vez pela bondade com que veio aqui para cooperar conosco. Que Deus abençoe, recompense. E ao final o pastor Joel estará nos dando a bênção apostólica. Oremos, maravilhoso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui mais esta oportunidade, na tua casa, adorando e bendizendo o teu nome. Senhor, pela mensagem que temos recebido nesta noite, que a mesma penetre poderosamente em nossos corações,
para a regra de fé e prática de cada um dos teus servos. Agora, Senhor, leva-nos em paz aos nossos lares, nos guarda, guardados, protegidos e abençoados por Ti. Meu Deus, meu Senhor, visita cada lar nesta noite, guardando os Teus filhos, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Eu te peço e te agradeço, agora e para sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A cantina está funcionando, irmão. Lá embaixo tem um salgadinho, lá e um cafezinho.